Olá, bem-vindos ao programa Inspiração, o seu espaço para refletir, crescer e transformar. Hoje vamos embarcar em um universo mágico, onde a criatividade das crianças é a estrela principal. Vamos descobrir como histórias criativas podem abrir portas para a imaginação e como talentos incríveis podem inspirar outras crianças a encontrarem o que fazem de melhor. Preparem-se para encantar, aprender e se emocionar com os pequenos, grandes artistas que nos mostram que apoiar a infância é investir no futuro. Hoje, em nosso bate-papo com a autoridade, recebemos o vereador Sena, representante atuante e comprometido com o futuro de São José dos Campos. Conhecido por sua dedicação à comunidade e por sua visão clara para o desenvolvimento da nossa São José dos Campos, o vereador Sena trará insights valiosos sobre seus projetos, suas conquistas e os desafios enfrentados. Bem-vindo, Sena, ao programa Inspiração. Obrigado, Priscila, pelo convite, por estar aqui participando e levando um pouquinho do nosso trabalho e do nosso conhecimento à população de São José. Sena, dentro do nosso programa, a gente quer sempre conhecer um pouco mais do vereador, mas, na verdade, a pessoa por trás dessa representatividade tão importante. Então, hoje, para que a comunidade possa conhecer um pouquinho mais da sua história, conta pra gente como é que foi para você entrar na vida política, né? Eu sei que a história é longa, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de expansão aí para as pessoas também se inspirarem na sua trajetória. Olha, a minha história, na verdade, não é nem política. A minha história como jovem evangelizador começou dentro da igreja, né? No grupo da Renovação Carismática Católica, nos grupos de orações, nas viagens. E foi até então que eu comecei a fazer o curso de Fé e Política da Diocese de São José. Foi aí então que brota no meu coração a vontade de fazer trabalhos comunitários. Na época eu estava na faculdade, né, do GOL, o Grupo de Oração Universitário, e esse grupo se mobilizava mensalmente para fazer alguma ação social em alguma comunidade, né? E aí foi nascendo esse espírito público, essa vontade de querer fazer mais, de fazer mais, de fazer mais, até então inicia o meu envolvimento na política da cidade. E aí, o que mais aconteceu até você sentir que você precisava vir para esse lugar da vereança? Olha, tem uma corrida interessante que, além de tudo isso acontecendo, eu também fui radialista, eu fui locutor de rodeios. Então, tudo isso foi me dando habilidades de conversar com pessoas, de narrar aqueles momentos de emoção que acontecia tanto no rádio, né, quanto nas arenas do rodeio. E também isso foi me ajudando a compreender melhor as histórias que eu aprendia na igreja, as passagens, os profetas, a história de Jesus. Então era uma forma de eu expressar tudo isso para os grupos de evangelização que eu participava, inclusive alguns grupos de crianças da comunidade. E um destaque especial aqui, as crianças do Rio Comprido, porque foi ali, de fato, que eu consegui desenvolver um trabalho social muito importante, chamado Comunidade Ativa, com os grupos e amigos da faculdade, né? E aí o trabalho foi acontecendo, a nossa missão foi acontecendo. Foi quando eu fui convidado para participar da política em 2004 pelo vereador Mota, que na época era candidato a vereador, né? O Mota da Autoelétrica. Inclusive é meu pai. E nessa época eu estava também me preparando para ser candidato a vereador por um outro vereador que me convidou para fazer soma na chapa dele. Eu não tinha nem noção dessa questão de partido, de quociente eleitoral. Eu só queria narrar rodeio, estar no rádio falando, levando alegria para as pessoas, né? E ao mesmo tempo dentro da igreja falando da minha experiência de vida, falando da minha fé, né, para as pessoas. E aí tudo isso foi se somando, né? Até então eu conheci o Mota, e o Mota me convidar para desistir da minha campanha e ajudá-lo na missão dele, onde tinha um grupo muito mais forte. Foi quando eu decidi, entendi que seria o melhor caminho, e comecei a trabalhar com ele. Fiquei 12 anos com ele na Câmara Municipal, né, ajudando a coordenar 3 campanhas vitoriosas. Na 4ª campanha, ele desiste, então,
né, por um momento Problema de saúde, né? Aí a neta dele, a Pietra, também estava nascendo nesse período, né, a família cobrando, e foi onde a gente, então, optou por um outro caminho do grupo. E esse grupo, então, surge outras lideranças, né? Inclusive a minha liderança partidária de coordenar esses grupos, e nasce também uma outra liderança feminina na época, em 2016, que é a Letícia Aguiar, que hoje é deputada do Estado de São Paulo. Né? Então, tudo isso veio rapidamente, né, acontecendo. Logo, eu procurei a minha formação também, acho que é importante falar disso, porque acho que tudo que a gente conquista na vida precisa de uma preparação, de uma formação. Então, busquei faculdade, busquei pós-graduação, busquei cursos de especialização na área de gestão pública. Até para que você estivesse mais preparado para as próximas oportunidades, sim, né? E as coisas foram acontecendo e foi exigindo conhecimento da minha parte, porque as minhas posições eram posições que eu precisava externar o conhecimento daquilo que eu estava vivendo. Sim. Não mais do rodeio, não mais do rádio e não mais apenas da palavra de Deus, mas da gestão da onde eu estava me inserindo, que era a política da cidade. Então, eu comecei a ter outras habilidades, a entender partido, a entender estatuto, a entender regimento, a entender lei orgânica, a entender composições partidárias, né? E isso foi fazendo, né, do Sena uma evolução de um ser humano que saiu das arenas, da roça, né, e hoje ocupa essa posição de vereador, né? Mas ainda vale destacar, Priscila, que antes de estar aqui, eu fui chefe de gabinete da deputada Letícia Aguiar durante 6 anos. Sim. Né? Foi onde né, surge daquele período todo, né, da mudança de decisão do vereador Mota na época. Então, nos deu um caminho para a gente seguir que era escuro ainda, né? E a gente teve a coragem de desbravar esse caminho, enfrentar os desafios e vencer a eleição com a Letícia em 2016. Num cenário totalmente novo, né? Novo para nós, né? É muito legal você traçar toda essa trajetória, porque quem está lá do outro lado não imagina todo o rolê que você passou para chegar até aqui. Nossa. E, na verdade, todas as suas experiências vividas, elas já estavam te preparando para essa nova etapa. Eu estou resumindo aqui tudo, mas tem tanta história legal, tem tanto períodos que a gente desenvolveu, que a gente cresceu, até de turbulência também, porque inspirar um projeto, inspirar pessoas, não é só o sucesso. O sucesso é a última etapa. É a última etapa. Né? Então, tem desafios, tem preparação, tem as dificuldades, tem as perseguições, tem todo um cenário onde você tem pessoas do seu lado, mas também tem pessoas torcendo para que você não dê certo. Sim. Né? Então, nós temos que inspirar, focar e estar preparado, porque Deus honra cada projeto que a gente coloca energia. Com certeza. E daí a gente quer saber, já assim, nesse primeiro mandato, que você está super ativo, com a energia super querendo atuar e fazer as coisas acontecer, e é muito bom ver esse movimento. O que você traz para a gente de realização dos projetos que você está aí já colocando para jogo? Olha, eu vou destacar o meu primeiro projeto, que inclusive eu estou aqui com o símbolo dele, que é o símbolo do autismo, do autista. A gente apresentou um projeto aqui muito legal, muito importante, que cria a Casa do Autista na cidade de São José dos Campos. Então, inicio o meu mandato com essa pauta muito importante, né? Já trago essa pauta do mandato da deputada Letícia, onde a gente visitava diversos municípios e a gente via as mães com uma deficiência no atendimento público, né? A falta de especialistas, a falta, né, do acolhimento e do tratamento para essas pessoas e para as famílias, que muitas vezes sofrem porque não tem outra opção, 24 horas cuidando do seu filho autista. Então, a gente precisa cuidar dessas famílias também. Então, eu trago esse projeto com muito amor, com muito carinho, né? Compartilho com os vereadores aqui da necessidade de nós termos um centro mesmo, centralizar esses especialistas, essas mãos de obras que hoje estão escassas na rede, que descentralizar isso, a gente vai prejudicar o atendimento ao autista e às famílias. Então, a gente centraliza e a gente resolve muitos problemas de agenda, de transporte, de atendimento. E eu acho que, assim, até seguir o molde de tudo que já foi feito, né? Que nem a Casa do Idoso, né? Essa questão do centralizar mesmo para se tornar mais fácil para que a comunidade tenha um lugar para ir e resolver. E o autismo, ele acaba sendo muito caro, muito custoso, né? Porque o autista na rede pública é um investimento, eu não vou falar que é um gasto,
é um Sim. investimento para salvar vidas. E esse investimento ele é permanente. Diferente quando a pessoa procura a rede pública, é para fazer uma fisioterapia, é para fazer pontual. uma cirurgia, né? É algo pontual. Agora, o autista, ele é permanente. Ele é autista uma vez, ele é autista para a sua vida toda. Sim. Então, cabe a gente acolher, fazer o tratamento para a gente incluir essa pessoa na sociedade e ela ter condições de sobreviver e ser autônoma, né? De trabalhar, de estudar, de passear no shopping, de ter a sua rede de amigos. E impacta a família inteira, né? Na verdade, quando você tem um autista dentro de casa, toda a família tem que estar mobilizada a se adequar a essa realidade, que é algo que, como você disse, é para a vida toda. É para a vida toda. Né? Fala um pouquinho para a gente quais são as suas áreas prioritárias para o desenvolvimento de São José dos Campos. Olha, a gente defende muito a área da segurança pública também. Acho que promover a segurança pública numa cidade, você abre uma janela de oportunidades para quem quer investir na cidade. Porque um investidor, uma empresa, um comerciante que seja, né, por menor que ele seja na cidade, ele vai investir onde é seguro. Então, a gente trabalha muito na promoção de segurança pública, em equipar cada vez mais os nossos agentes de segurança, seja o policial civil, o policial militar, as delegacias, os guardas municipais, no caso de vereador, eu só posso legislar em relação aos guardas municipais. Sim. Mas é a gente aumentar o quadro, né, dos guardas municipais, que hoje a gente tem uma defasagem muito grande, né, no quadro dos guardas municipais. Então, a gente trabalha para fortalecer. Hoje, nós já trouxemos para a cidade investimentos através da deputada Letícia Guerra para equipar, né, para a compra de munição, de uniformes, de equipamentos do dia a dia do guarda municipal. A compra de fuzil para os guardas é recurso que nós trouxemos. Então, tudo isso deixa uma guarda preparada. E isso abre uma janela, como disse, para que as pessoas vejam São José dos Campos como uma cidade segura e próspera. E falar de São José dos Campos, nós já temos que olhar para o futuro, né? Nós temos a frente parlamentar que nós instituímos, que é São José 2050, e as pessoas falam, Sena, nós estamos em 2025 ainda, e você está falando de 25 anos para frente. Nós estamos falando daqui a pouco de carro voador. Né? E como que vai ser essas profissões? Como vai ser esse mercado? Como que vai ser o emprego que vai estar em volta? Exatamente. Né? Dessa engrenagem de desenvolvimento. Então, nós temos que falar do futuro, nós temos que preparar essa geração para que esteja preparada para as novas profissões. Adequada, né, para a nova realidade. É preciso a gente entender esse movimento do mundo mesmo, para que chegue lá na frente, as pessoas não se peguem de surpresa, né, e fiquem assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque tem algumas profissões que vão ser extintas. Vão acabar que você vai precisar ir para um outro lugar. E isso vai acarretar em o quê? Desemprego. Desemprego. Né? E desemprego acarreta em muitas outras coisas que impactam na vida da pessoa pessoal. Mas né? Quando a gente fala de algumas profissões não existirem mais, a gente também não pode deixar de sempre preparar as profissões que sempre existiram. Porque imagina se acabar o pedreiro. Para valorizar, né? Imagina se acabar o eletricista. Porque são profissões que acabam caindo. O jovem não está se interessando mais por essas profissões, né? Obviamente porque está surgindo novos mercados, novas profissões, mas a gente precisa preparar a geração para que nós tenhamos ainda a continuidade dessas profissões, que é muito importante. Vamos aproveitar que você falou sobre isso para a gente falar sobre geração de emprego. Se você tem pretende aplicar alguma lei ou algo que possa estimular novas gerações de emprego. Olha, a discussão da frente parlamentar é exatamente para isso. A gente entender o que acontece no mercado, o que está acontecendo no mercado e o que vai acontecer no futuro. Por isso, São José 2050. Nós prepararmos São José dos Campos para a geração em grande escala de emprego. Então, nós estamos falando do agro, nós estamos falando de indústrias automobilísticas, nós estamos falando de indústrias aeronáuticas. A lei que nós instituímos, a capital do avião, justamente vem remarcar esse novo tempo na cidade de São José dos Campos, né? A indústria que daqui a pouco os carros estão voando e nós precisamos falar disso. Muito bom. Sena, vamos aproveitar então, deixa um recadinho para o cidadão joseense, para que possa inspirar ele também através da sua trajetória e de tudo que você tem aí de planos para a nossa São José dos Campos. Pode olhar ali e deixar um recado para eles. Olha, eu quero dizer que você nunca desista dos seus sonhos, que você estude, que você se prepare, porque nós temos um Deus que é maravilhoso e que vai te dar o caminho certo na hora certa que você precisa. Obviamente, o nosso mandato está à disposição de cada um de vocês para a gente somar
e fazer de São José dos Campos uma cidade cada vez melhor para se viver, para se morar, para a gente ter a nossa casa, a nossa família, a nossa qualidade de vida e a gente seguir em frente, porque São José não pode parar. Sena, muito obrigada pela sua participação aqui no Inspiração. Que seja o primeiro de muitos bate-papos. Obrigado, Priscila, parabéns e boa sorte a todos. O Inspiração faz uma pausa e o nosso artista misterioso do dia já está a todo vapor aqui no estúdio. Qual será a obra de arte de hoje? Ficou curioso? Então fica aí com a gente, que Inspiração volta já já. Voltamos com Inspiração e agora para mergulharmos em histórias infantis. Recebemos Marcelo Fernandes, escritor, filósofo e historiador. Marcelo cria histórias infantis cheias de criatividade e significado, mostrando como a narrativa pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento das crianças. Muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso estúdio. Muito obrigado por estar aqui, a oportunidade de estar aqui junto com você. Prazer enorme falar sobre esse assunto que instiga os pais e também as crianças, né? Diz pra gente, o que te inspirou a começar a criar as histórias infantis? Então, em 2015, eu estava em casa junto com a minha filha, ela é pequenininha e tal, e aí vendo os desenhinhos, vendo aquela coisa, assim, junto com criança, me inspirou o meu lado poético que eu já tinha quando eu era adolescente. Então, aí, de repente, deu aquela mexida e eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa, vou criar algo. E aí, vendo todas aquelas histórias, as tradicionais, de Monteiro Lobato, Maurício de Souza, aquela coisa assim, e vendo os desenhos, eu falei assim, por que não criar a minha, né? Aí eu fui me arriscar, né? Eu gosto muito do Vale do Paraíba, amo a natureza do Vale do Paraíba, então eu falei assim, vou falar sobre o Vale do Paraíba. E aí foi que eu criei o livro Sonhos de Francisco, a primeira história, falando dos animais silvestres, falando da natureza que a gente tem aqui. Então isso gerou a primeira história minha, né? E aí não parou mais. E as suas histórias, então, elas são mais inspiradas no Vale do Paraíba? Eu tenho no geral, assim, eu pego também temas como autismo, tem reciclagem, a gente trabalha também com outras, e até pessoas, né? Eu crio história das pessoas. Então, tem uma amiga minha, que ela é professora, mas ela é de surf. Então, eu criei a historinha dela, ela e o mar e aquela coisa toda. Legal. E como a sua formação em história influencia a maneira como você constrói essas narrativas para a criança? Porque você tem essa formação, né, como historiador, como isso influencia? Como na faculdade, quando eu estava lá fazendo, né, a gente vai estudando a história, vendo, e o que isso faz um link com a gente, né, porque tem muitas pessoas que acabam perdendo a própria história, né? A história dos avós, histórias de pessoas da família. Mas eu falei assim, o que a gente pode incluir nisso, né? Na minha história, né? Então eu fui trazendo um pouquinho da história do Vale do Paraíba, que aqui nós tivemos muita coisa boa, né? Não só os portugueses que passaram por aqui, mas também tem os índios, tem outras coisas, e o café, uma época muito grande e tal. O Vale do Paraíba tem algumas histórias, e uma delas que eu mais gosto é dos tropeiros, que aí passou por aqui, gerou muita coisa pela região, então eu coloco isso na minha história, essa parte. Muito bom. Quais são os elementos essenciais que você acredita que uma boa história infantil deve ter? Então, toda história tem que ter o começo, meio e fim, né? Mas o que conta é o personagem e a trajetória do personagem, né? Hoje em dia a gente sabe que a trajetória do personagem, que você acompanhar, ver se ele conseguiu, venceu, se ele caiu, isso todo mundo gera essa curiosidade, né? E nas crianças, então, o que vai acontecer depois, né? Então, quando a gente trabalha até o suspense, assim, né? Eu crio alguns roteiros, né, de cinema, a gente pensa no suspense, nossa, a criançada fica doida, e aí vai caminhando. E como equilibrar esse elemento educativo com o entretenimento dentro da história? Então, hoje a gente sabe que as crianças estão muito mais evoluídas, né? Tem a internet, tem isso, aquilo, tudo. E ter um roteiro para criar essa história
e trazer o conteúdo, por exemplo, de uma matéria, por exemplo, matemática, português, dentro de uma narrativa que você colocar, isso vai encantar as crianças. E a hora que encanta, elas vão querer aprender. E quem não lembra de uma história, né? A memória da gente fica sempre daquela história, daquela pessoa, daquela família, daquele... Então, sempre fica, Então, né? usar a história como uma ferramenta para instigar as crianças no processo educativo é um bom caminho. Sim, é né? ótimo, é um caminho... Isso é muito bom você falar mesmo, porque, por exemplo, a minha filha tem um professor de história, inclusive de história, eu acho que é coisa de professor de história mesmo, né? Que ela adora o professor porque ele conta as histórias, né? Então, ele narra de uma forma lúdica, e isso faz com que a criança não esqueça do conteúdo, né? Então, realmente é uma ferramenta muito legal, né? E sugerida aí para os professores usarem, né? Dentro da sala de aula. E você falou um pouquinho, né? As crianças hoje estão diferentes, estão muito evoluídas. E como que você vê hoje? Você percebe alguma mudança na forma como as crianças se relacionam com a história, comparando com as crianças do passado? Então, eu percebo que elas são mais inteligentes na história. E a gente ficar enrolando muito na história, também ela vai tirar, não quero, porque hoje em dia elas estão no rápido, né? Aquela da ansiedade do celular, então elas querem coisa rápida. Mas o suspense traz essa tranquilidade para a criança saber o que vai acontecer, ela fica vibrada. Sim. Então, dentro da história, hoje em dia, não se perdeu isso. E as crianças não perderam. Elas continuam curiosas, né? Elas querem saber o que vai acontecer, né? Então, isso é uma ferramenta para a gente poder segurar, por exemplo, um tempo as crianças, para dar uma aula, explicar. E como a gente fala história, elas querem saber o que vai acontecer no final. Sim. Né? O que vai acontecer? E aí você vai levando, vai ensinando, vai passando os valores para que ela perceba, mas ela continua curiosa, né? É um exercício para instigar a curiosidade e também trabalhar a sua ansiedade, né? Porque realmente o uso excessivo da tecnologia acaba que estimula ela a ser rápida, né? Querer a resposta pronta, né? Por exemplo, uma vez eu fui apresentar para as crianças e aí teve um passarinho que apareceu determinado no cenário meu lá, pronto, acabou. Se eu não trazer o passarinho para a minha história, eu interagir com aquele passarinho, eu ia perder o que eu ia falar. Porque elas são curiosas, elas viram uma coisa diferente, elas querem ver, querem enxergar, né? Uhum. E qual o maior desafio você enfrentou nesse processo de construir as histórias infantis? Então, construir qual história, né, que vai agradar eles. Porque criança é muito sincera. Então, se você vai, por exemplo, eu vou no aniversário, eu vou lá contar uma história no aniversário, é um público diferente. Por exemplo, quando você vai num espetáculo, num teatro, que está todo mundo ali esperando você, né, já vai sabendo o que vai acontecer. Então, esse desafio para mim foi muito grande, de tentar fazer esse equilíbrio com as crianças. Então, isso veio com o tempo, né? Eu tive momentos que as crianças nem perceberam mais a minha história, mas outros momentos já fui aprendendo. O que me ensinou muito foi o circo. Trabalhar com o pessoal do circo, isso me ajudou muito, porque trouxe a dinâmica, o lúdico para mim, no que eu faço. E a criançada adora, né? Sim. Como as histórias podem ajudar no desenvolvimento emocional e cognitivo? Já que a gente está num programa que fala muito sobre esse autoconhecimento, né? Esse despertar do desenvolvimento das crianças também, que é o nosso programa especial agora para o mês das crianças. Então, as crianças, elas sempre estão muito próximas da gente, mas próxima do personagem, né? Dependendo do personagem, ela vai ver ela mesma, né? Ela vai se enxergar naquele personagem. Então, um personagem que seja forte, que a gente vai criar na hora de criar, que personagem que eu vou fazer? É um cachorro, mas que tipo de cachorro ele vai ser, né? Ele vai ser um cachorro estressado, um cachorro alegre, um cachorro triste. E quando ele se torna um cachorro que, por exemplo, ele está triste e depois se torna alegre, a gente faz essa trajetória dele, a criança, ela se apega, ela vai gostar, ela vai entender, ela vai olhar para aquele cachorro e vai falar, não, é eu, né? Então, ela se identifica muito, né? E hoje em dia a gente vê, né, os heróis, né? Toda criança, mais os meninos, né? Mas as meninas já estão começando também, né? De ser, né? Ser o herói, vestir a roupa e é isso, vai.
as meninas princesas vão, se vestem e ela é a princesa. Despertar a criatividade, né? E diz pra Sim. gente, você tá num personagem da sua história, o Marcelo, que você tá todo aí paramentado, o pessoal tá olhando, tá curioso. Então, esse paramento aqui eu ganhei de um palhaço, né? Esse blazer, e ele acabou integrando os meus personagens. Eu tenho um personagem que é Tio Mião, e aí eu acabei, assim, junto com as crianças, tem um macacão, tudo, mas às vezes a gente precisa trabalhar também na rua, de interagir, então isso trouxe um certo... Chamou atenção, né? E aí eu vou ganhando broche, vou colocando. Vai colocando, se tiver legal. pode me dar. E a criança adora, né? A criançada e a criança adora. é curiosa, vê... Mas o que marcou bastante é o meu chapéu, né? Hoje mesmo encontrei lá uma professora, ela falou assim, eu conheço você de algum lugar. Eu falei assim, é que eu estou sem chapéu. Ah, o chapéu, é verdade. O chapéu aí, virou o chapéu uma marca registrada. Ficou uma marca, né? Que não falo caipira, né? Mas eu trago essa cultura caipira do Vale do Paraíba. E o cabelinho é algo lúdico, né? Então, no cabelinho loiro. Hoje é bem normal a gente ver as crianças paradas muitas vezes no carrinho, pequenininha e com celular na mão. Talvez esse seria um convite para a gente, né, para fazer para os pais, estimular as crianças através, né, de um livrinho, que às vezes a criança não lê, mas de figuras, né, para elas poderem ter já uma prática mais resgatando aqueles valores da curiosidade, né, o Marcelo? O que você acha? Eu tenho um menininho, que ele tem 3 meses, então... É desafio, né? E aí, o que eu converso com ele, vou falando com ele, vou contando uma história, assim, como você tá hoje, isso aqui, ele fica vibrado, ele fica querendo, assim, estar junto, né? Desde pequenininho já as crianças, tenho uma filha de 10, então ela também já vai entrando, ela já criou história também, a gente criou junto, então tem muitas dessas coisas, assim, que elas gostam, né? Então não precisa ficar só no celular. Sim, esses livros são os seus. Quer mostrar pra gente? Mostra pra gente esses livros. Então, esse primeiro é que surgiu todo o meu projeto, nasceu Os Sonhos de Francisco, Contos do Vale do Paraíba, e eu falo dos animais, né? E tem 3 crianças. Essas 3 crianças são de Minas Gerais, são mineiras, porque o Vale do Paraíba é povoado por mineiro, né? Sim. Acho que aí tem gente que tem um parente mineiro, pelo menos. Então, tem o Francisco, então por isso que leva o nome Sonhos de Francisco. Esse foi o primeiro livro. Depois, tem todos esses outros livros. Pega todos aí, só pra gente mostrar rapidinho. Aqui nós temos esses 3, que é uma poesia minha que virou livro infantil. A Ana Pirolo, ela ilustrou, então acabou nascendo a Poesia das Cores. E todos muito coloridos, né, gente? Isso, ó, a história da colorido. Sapatilha Mágica. E a Sapatilha Mágica é uma história de uma garça, que ela é bailarina, e as pessoas praticam bullying com ela, as amigas. Já tá dando uma forma de a gente educar aí, né? E ela vence, porque é o dom dela que ela tem dentro dela. E esse outro é uma participação que eu faço na fauna do Vale do Paraíba, e a minha história é do peixe, o peixe traíra, que também fala um pouquinho do Rio Paraíba do Sul, da nossa região. Muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente e também por nos inspirar e inspirar muitas outras famílias. Eu que agradeço de estar aqui junto com vocês, de poder partilhar um pouquinho dessa história, do meu trabalho, que ele tem contação de história, tem livro, tem música, então tem muitas coisas. Muito bom. Vamos dar aquela espiadinha no artista misterioso? No próximo bloco, a gente vai conhecer essa arte tão divertida. E agora vamos fazer aquela pausa por aqui, mas a gente volta já já. De volta com o programa Inspiração, agora para conhecermos um talento nato. Flor Oliveira tem 10 anos e, através de sua arte, vem inspirando muitas crianças e adolescentes a desenvolverem seus próprios dons. E aqui eu deixo uma mensagem para os pais. Apoiar os sonhos de nossas crianças e jovens é fundamental para que eles vivam daquilo que realmente os tornam felizes. Então, com vocês, Flor Oliveira. Olá, eu sou a Bela. Tem gente que diz que eu sou de outro planeta, só porque eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Mas quer saber de uma coisa? Eu adoro essa ideia. Se eu fosse mesmo uma menina intergaláctica, eu estaria flutuando entre as estrelas.
Quando alguém precisa de ajuda, seja matemática ou artes, eu sempre digo: calma, respira. Finge que você está soprando uma nuvem de algodão. E se não bastar, te convido a meditar e relaxar, cantando. Vamos fazer isso juntos? Por isso, sempre tento achar um pouquinho de paz no meio do caos, para todo mundo ficar zen. Calma, respira, relaxa. Há um lugar pra relaxar. Se concentrar, você chega lá. Tá tudo bem, é só ficar zen. Sinta o vento te guiar. Fique bem easy, se tranquilize. Pense somente no que é bom. Se você surtar, é só respirar. Enche o pulmão e siga esse som. Oh, 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 don't worry. A vida é bela, be happy. A vida é uma aquarela. Oh, 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 don't worry. A vida é bela, be happy. É como uma aquarela. Com todas as cores, com todos os tons, pincele a tristeza, disfarce os borrões. Mostre pro mundo quem você é, a sua beleza te manda de pé. Oh, 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 don't worry. A vida é bela, be happy. A vida é uma aquarela. Oh, 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 don't worry. A vida é bela, be happy. A vida é uma aquarela. Abra uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Palmas para Flora, bravíssima, hein, gente? O que é esse talento super eclético? É para inspirar vocês aí de casa, desde a infância, que inspiração começa com os nossos kids. Muito bem-vinda. Obrigada, viu, Flora? De nada. Vamos bater um papo agora? Fala para mim, ó. Você que é uma artista eclética, que canta, que dança, que toca, que encena, que atua. Como você consegue conciliar todas essas atividades? Diz para mim. Eu gosto muito de fazer tudo. Eu até queria fazer mais. Porque eu gosto muito e isso me deixa feliz. E dentro da rotina, é tranquilo? A mãe que lute, é isso? É, um pouco, porque depende dos horários. Mas porque... você não se sente sobrecarregada, né? Não. Não. Porque você faz com prazer, né? Legal. Uhum. E de que forma o seu pai, principalmente, que já é músico, te inspira para você ser essa artista?
porque eu canto desde que eu tinha 2 anos com ele. E aí ele me ajudou muito, a minha mãe também. E eles me apoiam muito, eles gostam que eu dance, cante e atue. Então, o apoio dos pais é extremamente importante para que você possa ser todas essas versões, né? Aham. Muito bem. E qual dessas modalidades você tem mais predileção? Tem alguma que você prefere mais? Vamos supor, eu vou ter que escolher. Não tem como escolher, né? É muito difícil, mas talvez... É que eu gosto muito de teatro e de dançar também, então seria muito difícil. Muito difícil É muito escolher, difícil. né? Sapateada, eu acho que é muito... Eu adoro sapatear, então eu gosto muito. E eu gosto de atuar também no poema. Final de ano a gente sabe que tem várias atividades para as crianças, né? Que realizam esses cursos extracurriculares. Diz pra mim, você já enfrentou algum desafio por fazer tantas atividades? Porque cada uma acaba sendo, às vezes, em algum lugar diferente, né? Aham. Tipo, no sapateado, algum passo que eu tinha que fazer, foi... Aí... De imediato, às vezes, você não conseguia, né? E aí, na poema também, eu tinha que decorar algum texto que era em pouco tempo. Aí eu tinha que focar naquilo. Aí eu tinha muito... Parecia uma missão. Uma missão, mas daí você teve que ser muito dedicada e no final você conseguiu. Consegui. E isso foi bom pra você, né? Sim. Pra te testar e trabalhar essa sua habilidade de resiliência, né? Uhum. Muito bom. E como o teatro musical te ajuda a conectar todas as suas habilidades? Porque o teatro musical, ele já é esse compilado de encenar, de cantar e de dançar. Ele te ajuda porque ali naquele momento você tem que se vira nos 30, vamos fazer tudo junto. Sim, me ajuda. E tem que ter um pouco de condicionamento, né? Porque dançar e cantar é difícil. é um pouquinho, né? Dependendo da coreografia, é difícil. E que dica você daria para as crianças e para os jovens que estão querendo despertar aí as habilidades ou experimentar alguma dessas atividades que você faz? Olha, eu acho que eles deviam tentar, sim, porque eu amo isso. Eu acho que se eles gostarem de dançar, cantar ou atuar, eles devem fazer o que eles querem fazer. E eu recomendo muito. Muito bem. E qual o seu maior sonho hoje? Eu quero ser uma atriz, vai trabalhar, não sei ainda se musical ou na TV. Muito bem. Então, a gente quer agradecer imensamente a Flora, o papai dela que esteve aqui, né? Porque a família toda entra na dança, literalmente, porque tem que ensaiar dentro da rotina. A mãe, que super foi a sua assessora o tempo todo nessa participação sua. E que você possa inspirar outras crianças e também outros pais a ajudar aí com que crianças estejam cada vez mais explorando as suas habilidades. Obrigada. De nada. Depois desse talento tão lindo, vamos conhecer outro? Chegou a hora de mostrarmos para vocês aí de casa quem é o nosso artista de hoje. Professor de oficina infantil, Benedito Domingues, conhecido como Benê, vai construir um brinquedo ao vivo aqui pra gente, mostrando que a prática de imaginar e construir pode ir muito além do tradicional e resgatar valores preciosos que, em meio à era tecnológica, acabam se perdendo no dia a dia. Benê, conta então pra gente o que será feito nesse momento do Arte em Movimento. Meu avô fazia brinquedos pra gente, né? Então, a partir de um tempo, eu também comecei a fazer. A gente fazia junto, a ideia é justamente isso, fazer junto. E daí acabou que eu ajudava minha irmã, que dava aula em pré-escola, e a gente começou a montar, isso há uns 40 anos, uns kits para brinquedos, para a criança fazer o brinquedo. E foi crescendo, tá? Que eu acabei me tornando monitor de construção de brinquedos, que foi uma oportunidade que surgiu e em vários espaços na região a gente monitorava a construção de brinquedos. Muito bem. Nós estamos aqui com uma mesa recheada de várias possibilidades de brinquedos feitos à mão e a gente já vai falar sobre isso e o Benê também vai falar do brinquedo que ele trouxe aqui, que fez pra gente. Mas antes, fala pra gente qual é a sua opinião, a importância de estimular nas crianças de hoje, principalmente em meio a essa tecnologia, né? Essa coisa de fazer com a mão, porque hoje em dia a gente compra tudo pronto. Exato. Né? A importância é que a gente vê o brinquedo que é construído manualmente como um ensaio para a vida adulta. Então você facilita tudo, você ganha os movimentos largos, igual a gente vê. Quando a gente brinca com uma peteca, você imagina a trajetória dela, o peso, e
quando a gente leva isso para a escola, a gente ainda leva, pode ser até para um nível mais elevado, que daí vai entrar, por exemplo, uma parte de física, peso, velocidade, por que a gente corta as penas, tudo isso. Então, o brinquedo, a gente parou com essas experimentações, mas isso a gente tem de forma palpável o que a gente deve transferir de conhecimento. Ou seja, através de um brinquedo que a criança ela fez parte, já instigou ela, estou parte desse processo, você vai desbravando vários conhecimentos de outras áreas, né? Então vai trazendo uma expansão aí, né, Benê? Exato. E a gente sente a falta dessas experimentações. Tá? Nas escolas está bem reduzido isso. Está se perdendo, né? Se perdendo. Então, é legal que a gente toca nesse assunto, que é a questão da tecnologia, né? Você que deu aula há tantos anos, né, Benê? E acompanhou tantas gerações aí, né? Como que você vê o impacto da tecnologia hoje nas crianças, né? Muita gente fala do uso do celular. Eu acho ótimo o celular. Só que a gente reduziu as brincadeiras coletivas. Então, o que é legal? Esses brinquedos, uma peteca não tem como brincar sozinho, não teria graça nenhuma. E quando você tem um brinquedo desse, além da construção, já é o brincar, que mais importante que o brinquedo é o brincar. É o brincar. E tem uma outra coisa que a gente fala, o brinquedo pode durar 1 minuto só. Se ele trouxer uma experimentação boa, já está valendo. E as novas tecnologias são ótimas. O pessoal fala, às vezes, sobre o mau uso do celular que é o problema. Sim. Tá? Agora, também a gente percebeu o distanciamento dos avós, que antes os avós faziam os brinquedos, que era o que ficava, às vezes, mais tempo com as crianças. Então, a gente percebeu que também houve um certo distanciamento. Ao invés de você construir junto um brinquedo, que não precisa dar certo, porque tem outra coisa, a gente fala que a gente busca resultados. Então, se eu construo um brinquedo e não deu certo, é uma experiência para a gente ver em cima disso. Aonde vai dar, né? Aonde vai dar. Sempre tem um caminho, né? Já brincou, você construiu, você já está brincando. Sim. E fala pra gente do brinquedo que você construiu hoje pra gente aqui. Eu construí uma peteca, que tem várias formas de fazer, tem até de maneira esportivas que eles usam. E a ideia dessa peteca é que a gente não precisa, basicamente, de material nenhum. É só jornal. Eu usei fita crepe, mas a gente pode usar um barbantinho, qualquer coisa para prender. Então, é um peso e, em cima, alguma coisa que vai diminuir a velocidade dela ao cair. Aqui você colocou um peso, Benê? O peso do próprio jornal. Do próprio jornal. É o jornal amassadinho, que você foi dobrando várias vezes. Dobrei o jornal, isso. Envolveu, colocou a fitinha, já saindo com a... Isso. E aqui você fez esses recortes, né? Esses recortes eu simulei a pena, tá? Que a peteca, a maior parte dela, tenha uma pena em cima e daí eu rasguei o jornal de maneira que ele ficasse como se fosse uma pena. Quanto maior a quantidade de jornal em cima, se eu não cortasse em forma de pena, ela cairia mais devagar, tá? Que a gente chama de arraste aerodinâmico, né, que o pessoal fala. Aí o que acontece? Se eu fosse usar, por exemplo, numa competição, o tamanho da pena também seria menor. Menor. Porque daí a velocidade seria superior ao arremesso. Legal. Tem competição de peteca? Tem. Que legal. Peraí, tem que fazer o test drive da peteca, né? Peraí, gente. Deixa eu ver. Não, que dúvida. Mas tem uma coisa que a gente fala... Como é que é, Benê? Bate tem uma orientação pra gente fazer isso? Não, é só bater na parte de baixo, daí eu bato. Aí. Daí eu volto. Muito bom, gente. Eu quero todo mundo fazendo peteca, tá? Por favor, já marcando a hashtag aí, Inspiração TV Câmara. E tem outros brinquedos aqui que o Benê trouxe pra gente. Tem. Fala, Benê. Eu trouxe um peão chamado peão de chicote. Esse tipo de brinquedo é muito antigo. Eu tenho uma pesquisa dele, tem uns 40 anos, mais ou menos. Gente. Quem fazia esse tipo de brinquedo era seu Zé Mira, Jesus, o Mestre Jesus, e também um senhor que morava no Novo Horizonte. Diferente do peão que a gente arremessa, esse senhor a gente enrola. Faz aí pra gente, Benê, como é que funciona? Eu enrolo na parte de cima, tá? Bem esticadinho. Aí, quando eu puxar, ele vai dar rotação nele. Tá. E à medida que ele vai girando, no sentido que ele está girando,
eu bato nele, daí ele continua girando. Tá? Sim. Normalmente a gente faz no espaço maior, porque quando a gente está com crianças, por exemplo, eles batem, ele vai longe e tal, né? Seria o caso de eu puxar. Sim. Puxa aí, vai, vamos ver, vai que a gente consegue pegar, vai. Foi embora. Daí, Ó. no sentido que ele está rodando, eu bato. Olha! Só que aqui, como o espaço é mais reduzido, eu bato devagarinho. E o câmera que lute. Isso aí. Muito E bom. Olha que lindo, gente. Aqueles pega na mão. Eu queria tentar fazer isso. Não vou conseguir. Lindo, hein, gente? Ó. Então fica aí, ó. Ó o peão. Outra dica para vocês fazerem para brincar. E o interessante é que ele não tem uma ponta metálica. Então, ele não é perigoso. Tá? Legal, gente. Ó, então, várias possibilidades. Inclusive, tem essa peteca aqui, ó, que também é feito de essa é uma fibra de bananeira. Fibra de bananeira. Mas pode ser uma palha de... qualquer outra palha que a gente simule a pena depois. Porque, na realidade, a peteca é um peso e alguma coisa que simule umas penas. Tá? E a peteca é um brinquedo indígena. Muito bom. Benê, eu quero agradecer. Foi muito divertido. Eu acho que é isso, é instigar as pessoas a trazer um pouquinho, resgatar esses valores e essa construção aí de vô, pai com filho, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Assim encerramos mais um programa que nessa semana se transformou em um espaço dedicado a celebrar a criatividade, o talento e a cultura de nossas crianças. Hoje tivemos a alegria de receber artistas incríveis que nos mostraram como histórias e brincadeiras podem transformar vidas, despertar sonhos e fortalecer valores tão importantes na infância. Que nesse dia tão especial inspire pais, educadores e principalmente as próprias crianças a acreditarem no poder da imaginação para construir um futuro cheio de possibilidades. Até a próxima semana com muita arte, movimento e, é claro, muita inspiração para vocês.